E dando sequência ao nosso podcast, hoje vamos tratar a respeito da migração das empresas do mundo comum, do cotidiano, do físico, para o cyberespaço. É lógico que todo esse processo é um processo de mudança e como um processo de mudança tem os seus embates, mas mais do que em qualquer outro tempo, nós estamos quase que obrigatoriamente tendo que migrar para o cyberespaço, aprender a trabalhar no cyberespaço. Por esse motivo, eu reuni 5 pilares fundamentais para uma empresa levar em consideração quando ela se estabelece no mundo virtual. Vamos lá, então? Pois bem, desses 5 pilares, e essa ordem de sequência não é a ordem de importância, eles estão de igual modo na mesma condição, são 5 pilares fundamentais, eu disse fundamentais para uma empresa ter e levar em consideração na hora de se estabelecer num cyberespaço, no mundo virtual. 5 pilares não significa que se resume aos 5 pilares, né? Eles são 5 pilares fundamentais, eu considero. E para iniciarmos essa conversa, eu vou colocar o primeiro pilar, que é o treinamento, a capacitação de todos os envolvidos na parte da negociação, da exposição de serviço ou produto no mundo virtual. Portanto, você que agora, enquanto empresa, está trabalhando aí em home office, você que é gestor, colaborador, partícipe, fornecedor, seja o que for, todos os envolvidos na parte de online tem que ser treinado para esse processo. E esse treinamento ele vem parte teórico, parte na prática mesmo, porque nós fomos pegos de surpresa. A maioria das empresas não trabalhava com o sistema home office e não acreditava no sistema home office, não se dava o luxo ou esse espaço de conhecer o processo em home office. Outras empresas com mentalidade mais modernas já estavam vislumbrando que o mundo teria inevitavelmente esse viés. Nós estamos aí, não há como evitar porque nós caminhamos aí para um processo de evolução onde as pessoas estarão cada vez mais sendo representadas virtualmente. Quer queiramos, quer não, a relação física é sim ainda muito importante e continuará sendo, na medida do possível e na medida do que possamos vislumbrar, ainda continuará sendo muito presente, muito importante, estar presente, se reunir, ter reuniões, olho no olho, ainda a tecnologia ainda não substituiu isso. Contudo, trabalhar à distância também é uma coisa que nós não temos como negar, não temos como fugir disso. Até por muitos motivos, né? Segurança, trânsito, enfim. A tecnologia e os filmes já estão nos avisando que o caminho é esse. Só que trabalhar em home office não é só saber mexer em redes sociais, não é tão simples quanto parece, não é? Você tem que compreender o que é uma VPN, como se funciona um processo de tunelamento entre essa comunicação entre você e a empresa, os meios que a empresa usa tecnológicos para isso, todo esse processo das ferramentas tecnológicas, os softwares, armazenamento, configuração, a internet, a parte de segurança, o uso, o horário que deve se parar de trabalhar ou não, como você faz o backup, enfim, todo o processo que era físico, ele passa a ser virtual, desde marcar um ponto, até a maneira que você se reporta, que você guarda informações, as coisas que você pode ou não falar, tudo isso tem um procedimento que relaciona-se diretamente com as ferramentas tecnológicas. Para tanto, a empresa tem quase que por obrigação, se não por obrigação, treinar os seus colaboradores, os seus envolvidos, deixar os procedimentos, as regras muito claras, fornecer esse treinamento para que as ferramentas, desde videoconferência até o uso do dia a dia de programas no geral, né, como eles são instalados, o que armazena, o que pode, o que não pode, tudo isso tem envolvimento direto com a responsabilidade da empresa. A empresa, né, estando em setor físico, né, espaço físico, ela tem o seu setor de TI que cuida aí das diretivas de liberdade no uso. Então, quer dizer, cada colaborador tem o seu nível de acesso e isso é o TI que cuida. Quando você está fora desse espaço físico da empresa, essas regras se dilatam, elas se alargam e elas precisam ser corretamente aplicadas e, principalmente, de início, muito bem informadas, que aí cabe aos treinamentos. Portanto, pilar número 1, treinar os envolvidos no processo colaborativo de evolução tecnológica, tá bom? E número 2, vamos para o pilar número 2,
é o armazenamento dessas informações. Tudo que você está fazendo é processando dados, informações. Quando você fala com gestor, colaborador, fornecedor, cliente, está gerando uma enorme quantidade de informações, seja via texto, áudio ou e-mail, o que for, são dados. Essas bases de dados, elas devem ser processadas, às vezes por um setor de business intelligence da empresa, ou mesmo que não sejam analisadas, elas têm que ser guardadas para eventuais dúvidas, seja lá o que for. Essas informações são guardadas, elas são armazenadas. Quando armazenadas fora das responsabilidades da empresa, tem-se aí uma coisa a questionar, né? A levantar em consideração. Por quê? Vamos usar um exemplo. Digamos que eu, enquanto colaborador, estou falando com o fornecedor. Falo via meu WhatsApp, meu próprio WhatsApp pessoal. Todo esse tipo de informação está gravada onde? No meu WhatsApp pessoal e no do fornecedor. Então não está na empresa. Pergunto, né? Ou deixo aí a questão. Se está sendo guardado no meu WhatsApp pessoal, é de responsabilidade de quem? Meu ou da empresa? Como é que a empresa vai ter autonomia sobre esse conteúdo, dessa informação? Que responsabilidades eu terei ou a empresa terá daquilo que for tratado dentro da minha responsabilidade pessoal? Então, são esse tipo de coisa que a empresa tem que levar em consideração ao informar ao colaborador. Ou de que modo ele deve falar com o cliente, fornecedor, e de que maneira essas informações serão armazenadas. Haverá um backup para o servidor da própria máquina home office ou um backup gerado automaticamente para o TI. O TI terá liberdade de implementar algum aplicativo, software na minha máquina e no meu celular pessoal para gravar, para disponibilizar, para redundar esses dados. Enfim, se houver alguma coisa que fuja à legalização desse processo, como será apurado, já que o meu lado pessoal, que é home office, está envolvido com o espaço empresarial, né, com a jurisdição e a liberdade da empresa. Então são coisas que têm que ser muito bem esclarecidas. E quando a gente fala desse pilar número 2, que é armazenamento, temos aí backup em disco, backup disco físico, pode ser pendrive, HD externo, SD, pode ser o backup também em nuvem, iCloud, vai ser armazenado aonde? É um iCloud da própria empresa, que a empresa tem um vínculo, ela contratou um serviço em nuvem para armazenamento, ou é um serviço em nuvem gratuito, é da Google, ou é da Microsoft. Esse serviço em nuvem e a guarda dessa cópia, ela pode ser feita onde? No meu próprio armazenamento em nuvem, obrigatoriamente no da empresa. A empresa deixou claro que eu não posso armazenar, eu também posso fazer essa cópia. Enfim, o processo de armazenamento, a redundância, o RAID, o espelhamento dessas informações para que não venha incorrer em situações, a empresa precisa ter a redundância desses dados, até porque o computador em uso está onde? Longe da empresa, está em home office. Então esse computador, se pessoal ou da empresa, ele não é o suficiente para armazenar de modo seguro a informação processada. Está armazenando ali, mas é a redundância dele. Para onde vai, de que maneira é feita, se em tempo real ou não, porque existem softwares que fazem a redundância em tempo real. Se em tempo real a internet tem que ter melhor desempenho, se essa internet tem que ter melhor desempenho, como funciona em tempo de quarentena, onde todos os dados estão sobrecarregados, é da empresa essa responsabilidade e é ela que tem que tratar. As empresas que saíram na frente nesse raciocínio, nesse pensamento, com certeza não estão tendo tantos embates, né? Empresas europeias, americanas já estavam com a mente nesse sentido, voltada nesse viés. Já outras empresas, né, vão ter alguma dor de cabeça com certeza, mas precisam se readaptar o mais rápido possível. Número 1, treinar os colaboradores, os envolvidos. Número 2, armazenar, fazer um backup, um RAID, um espelhamento correto dos dados processados ao longo desse novo estilo de trabalho. E número 3, da mesma proporção de importância, né, do mesmo nível de importância, nós temos o número 3 como disponibilidade da informação. Nós falamos há pouco no número 2 do armazenamento. Quando você armazena, você também vai disponibilizar a informação. E quando o colaborador precisa de uma informação, seja para serviço ou produto, ele vai ter que procurar no site essa informação, ele vai ter que procurar no HD, no servidor em nuvem, ele precisa disponibilizar informações e essa disponibilidade vem através das diretivas de níveis hierárquicos que o pessoal do TI vai fornecer para cada colaborador. Ou seja, na prática, se eu sou alguém de gestão,
tem um nível de acesso, né? E se uma pessoa que é vendas, que é comercial, cada um vai ter um acesso de acordo com a sua importância hierárquica e também a sua função, seu setor. Para tanto, a disponibilidade, tanto no que diz respeito à configuração das diretivas de TI, né, da diretiva de servidor, do AD, tanto as regras de acesso, quanto o ferramental estrutural, as máquinas que vão fazer isso, é uma questão muito importante que a empresa tem que tratar com o seu TI, com o seu setor de TI, ou com a empresa terceirizada que cuida disso. Porque disponibilizar a informação em tempo real depende de conhecimento dos usuários, maquinário eficaz e internet para processar essas transferências de dados. Caso contrário, se houver algum problema físico, haverá também a necessidade de toda uma locomoção pessoal, física também das pessoas. Então, digamos que nesse momento estejamos trabalhando online e alguma coisa dá errado, não tenho a informação que eu quero, o servidor, não posso acessar os dados, não posso baixar o arquivo que eu quero, não consigo ter acesso ao site que eu estou mostrando para o cliente. Como é que eu vou poder fazer? Eu vou ter que ser obrigado a, de imediato ou de improviso, marcar uma reunião, ir para o servidor, resolver um assunto de modo pessoal. Em tempo de quarentena isso fica mais difícil, né? Porque nem todos os estados permitem essa locomoção aí com facilidade. Mas mesmo estando em tempo de quarentena ou não, a disponibilidade tem que ser algo muito bem estruturado, testado, colocado em prática e trabalhado de modo a contar com situações inesperadas. O colaborador, seja do comercial, de vendas, seja de qualquer outro setor, ele não terá a responsabilidade que o TI e a gestão da empresa tem, que é disponibilizar essas informações, né? Os outros setores dão cabo, são responsáveis por suas ações, mas é o TI e o pessoal de gestão que tem que sentar para conversar o quanto antes sobre a disponibilidade de todas as informações e as possibilidades de alguma surpresa aí que pode ser inevitável, ok? Então esse é o pilar número 3. Nós temos então até agora treinamento, o armazenamento correto e a disponibilidade. O quarto e não menos importante é a legalização desses processos. Seja você dono, gestor de uma empresa pequena ou média, grande empresa, ou até um profissional liberal, você não pode desconsiderar o fato de que os processos tecnológicos eles têm implicância jurídica. Portanto, você precisa ter dentro ou fora da sua empresa, seja direto ou indiretamente, contratado ou terceirizado, alguém com conhecimento jurídico. E aí não pode ser alguém que tem noções jurídicas, porque noções jurídicas todos nós temos a obrigação de ter, mas o conhecimento jurídico cabe a alguém autenticado pela Ordem dos Advogados, né? Autorizado pela Ordem dos Advogados para exercer as suas funções e representatividade. Portanto, é imprescindível que você procure a consultoria de um advogado militante da área tecnológica, que tenha especialização nessa área e que tenha experiência na área tecnológica, porque pouco vai adiantar um advogado com bom conhecimento jurídico, mas que não tenha um conhecimento tecnológico necessário. Ele precisa vislumbrar a parte tecnológica com razoável, ou melhor, profundo conhecimento. Então, é o advogado com conhecimento em tecnologia que vai legalizar os seus processos, que vai ensinar, preparar, documentar, criar regras, protocolos, diretrizes de acordo com a lei para que toda a parte do procedimento com colaboradores, fornecedores, cliente, armazenamento, guarda e implicâncias positivas ou negativas desse processo possam ser documentadas e, em alguns casos, levados à instância jurídica. Quem vai proteger a empresa do ponto de vista legal é um advogado. E por esse motivo, você que é colaborador ou empreendedor, pequeno, médio, grande porte, precisa levar em consideração a importância da legalização, da documentação de todo o procedimento tecnológico nesse novo formato virtual que se descortina e nos obriga a ser inseridos da maneira correta nesse processo novo de tecnologia no cyberespaço quase 24 horas, né? Estamos aí em redes sociais, estamos em sites, estamos respondendo e conversando a respeito de negócios quase 24 horas por dia. Portanto, aí está a importância de legalizar esse processo.
Quinto e não menos importante, tão importante quanto todos os outros passos, nós temos a parte de segurança cibernética, né? O profissional, o Cyber Officer, o Security Officer, o profissional da segurança cibernética, seja ele um contratado, seja ele um prestador de serviço, a empresa de pequeno, médio, grande porte, seja lá o profissional que for, trabalhando do mundo virtual, precisa ter os conhecimentos básicos de segurança que estão além de um antivírus e um firewall, mas também precisam de um profissional específico de segurança cibernética que possa dar as condições de que todo esse processo que nós falamos até agora, treinamento, armazenamento, disponibilidade, legalização, a venda do produto, do serviço, todo esse processo só vai funcionar se ele realmente estiver adequadamente configurado, daí a importância do profissional de TI, mas também que ele seja protegido, porque a sua empresa hoje tem concorrentes, tem clientes insatisfeitos, tem fornecedores insatisfeitos, tem ex-funcionários insatisfeitos, e todos esses podem, né, em algum momento, vislumbrar uma atitude, né, maléfica, um desejo ruim, um sentimento ruim. E o crime, assim como todos os processos evoluíram para a internet, o crime também evoluiu para a internet. Então nós temos hoje um ferramental e um número muito grande de meliantes que atuam em discordância da lei e atuam a serviço do crime para produzir situações criminosas. E muito ao contrário do que se imagina, crime organizado, com a tecnologia, não procura pessoas de grande poder aquisitivo. Muito pelo contrário, é melhor para o crime organizado usurpar um pouco de cada um do que do grande, porque o grande pode se defender. Então nós, enquanto pequenas, médias empresas, e as grandes também, precisa ter obrigatoriamente o conhecimento, as regras, de aplicar as regras de segurança cibernética, né? Aplicar aí as ISO 27000, os processos de COBIT, enfim, ter o conhecimento básico e procurar cada vez mais se especializar, conhecer esse processo aí de segurança cibernética para que a sua empresa, para que o seu trabalho virtual, para que o seu home office funcione adequadamente, ok? Documentar, proceder, protocolar, agir, disponibilidade, armazenamento, treinamento, conhecimento. Estamos evoluindo para um novo mundo e ninguém pode discordar disso. Eu sou Igor Lopes, a gente se vê então no nosso próximo podcast. Meu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor no paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Quem vem com tudo não cansa, bete e balança o meu amor. Me avise quando for a hora.